Bem-vindos ao 5 Minutes of Science. O tema de hoje é anemia falciforme. Bom, primeiramente, a anemia é uma condição clínica caracterizada pela diminuição da hemoglobina. Já a anemia falciforme é uma doença hemolítica de caráter autossômico recessivo. E o que isso quer dizer? Que ela afeta indivíduos homozigóticos para hemoglobina S, portadores de alelos recessivos, alelos defeituosos, representados no esquema como R', R'. A anemia falciforme foi descrita pela primeira vez em 1910 por Herrick, e ele percebeu que essa anemia acometia pessoas de vários locais, principalmente do continente africano. E um dado bem interessante aqui é que nessa época, 40% da África equatorial eram portadores dessa hemoglobina mutante, a hemoglobina S. Mas por qual motivo? O que provoca essa alteração na morfologia eritrocitária? Bom, a principal hipótese é devido à resistência à malária, já que esse formato em foice acaba dificultando a invasão do plasmódio, do protozoário parasita causador da malária, que inclusive nessa região é endêmica. Essa alteração na estrutura da hemácia é derivada de uma característica genética, de uma mutação que ocorre no cromossomo 11 na sexta posição das cadeias betas, onde ocorre a troca de uma timina por uma adenina, de uma adenina por uma uracila, e essa alteração acaba produzindo, ao invés de um ácido glutâmico, uma valina. Essa substituição provoca uma deformidade na membrana dos eritrócitos, deixando-os em formatos de foice, que são conhecidos cientificamente como drepanócitos. Essa alteração genética ela ocorre devido à alteração na bomba de sódio e potássio, e isso acaba diminuindo a quantidade de potássio celular e de água, fazendo com que a hemoglobina S sofra polimerização e em situações de estresse oxidativo, elas alteram a deformabilidade e a plasticidade do eritrócito, deixando a hemácia mais densa e sua membrana rígida, provocando esse formato em foice. Os drepanócitos eles possuem uma adesão vascular de 2 a 10 vezes maior do que as hemácias normais, ou seja, na circulação elas vão se aproximar mais da parede do vaso e muitas vezes vão ficar enroscadas ali, provocando vários fenômenos vaso-oclusivos, obstruindo a passagem do sangue, influenciando em vários aspectos, como, por exemplo, o aumento da hipóxia e a morte eritrocitária. Como demonstrado aqui no esquema, quando as hemácias estão circulando, estão passando pela circulação, os drepanócitos, por serem mais densos, eles acabam se depositando na parede do vaso. E isso acaba também acionando alguns leucócitos. E quando os leucócitos são acionados, eles liberam e ativam as interleucinas. E isso acaba lesionando o vaso daquela região, que é isso que provoca a dor. Esse é um dos principais sintomas da anemia falciforme, essa dor devido a essa lesão. Sendo que, como isso acontece em várias partes de vários vasos, isso acaba provocando a crise, que é uma dor muito intensa e muito mais forte. Aqui está uma outra representação, onde os drepanócitos estão aderidos ao vaso sanguíneo, e isso acaba impedindo a passagem sanguínea e provocando essas manifestações que foram relatadas anteriormente. Mas como que ela veio parar no Brasil? A anemia falciforme veio para cá através da miscigenação. A relação entre os povos daquela época com os portadores de hemoglobina S, com os escravos que foram trazidos para cá, eles que foram trazidos principalmente para a região sudeste e nordeste, isso acabou disseminando essa alteração genética, essa mutação. E aqui temos dois dados muito importantes da Organização Mundial de Saúde. O primeiro deles é que cerca de 25 a 30 mil pessoas no Brasil são portadores dessa hemoglobina S e que eles estimam também que a todo ano nasçam 3.500 pessoas, 3.500 bebês com essa deformidade. E aqui apenas colocando de forma mais organizada os principais sintomas da anemia falciforme. As infecções constantes, devido ao fato de ocorrer vários infartos e trombos no baço, isso acaba comprometendo esse órgão
e a integridade do sistema imune, o que prejudica a capacidade fagocítica e a ativação de opsonização. As crises de dor, como eu relatei anteriormente, justamente pelo fato dos drepanócitos ficarem acumulados naquelas paredes que acabam acionando os leucócitos e as interleucinas, lesionando o tecido da região. A icterícia, devido à hemólise intracelular, que acaba liberando a bilirrubina indireta na circulação. O sequestro esplênico, devido aos macrófagos retirarem as hemácias de circulação antes do tempo de vida útil delas. E outros sintomas também podem estar presentes, como inchaço, vermelhidão, úlceras, entre outros. Esse foi mais um 5 Minutes of Science do Biomedicina ao seu redor, com o tema anemia falciforme.